Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Fiat Pulse Abarth. E quando a gente está aqui nesse local, como vocês bem sabem, estamos falando do vídeo de viagem. E só lembrando para vocês que agora, para a gente conseguir testar mais carros no canal, a gente está passando a incluir o vídeo de viagem junto com o vídeo de assistências à condução. Então, já que a gente já vai pegar a estrada, vamos testar nesse percurso entre São Bernardo do Campo e Jundiaí quesitos como consumo, desempenho, conforto, como que é a direção na estrada, isolamento acústico, e também aproveitar para mostrar as assistências à condução, que aqui no caso do Fiat Pulse Abarth a gente está falando de frenagem automática de emergência, sistema de permanência em faixa e farol alto automático. Será que eles funcionam realmente bem? Vamos conferir isso na prática. Antes de ir lá para a estrada, preciso mostrar aqui para vocês que ele tem algumas configurações de sensibilidade na multimídia. Então aqui nas configurações do carro a gente consegue vir em segurança e assistência à direção. E aqui a gente encontra controle de freio de emergência autônomo, frenagem automática de emergência, a gente pode deixar desligada apenas o alerta ou o alerta mais a frenagem automática. E a gente regula a sensibilidade dele, você pode deixar perto, médio ou longe. Essas funções aqui da frenagem automática você não consegue alterar com o carro em movimento. Então gravem aí que a gente está utilizando a sensibilidade média para esse teste. E a gente tem aqui mais abaixo o controle de faixa. Então o alerta você pode deixar cedo, médio ou tarde. Esse a gente consegue mexer em movimento, então a gente vai testar em diferentes condições para vocês, mas a primeira vai ser tudo no médio, tanto o alerta quanto a intensidade. E ele explica aqui até para você, ajusta a força de reação do volante no caso de potencial saída da faixa. E claro que você tem aqui mais algumas coisas como o volume do Park Assist e tudo mais. E aqui até mesmo nas luzes a gente consegue alterar a sensibilidade dos faróis e ativar ou desativar a função automática do farol alto. E eu vou explicar melhor o funcionamento dele para vocês assim que a gente pegar a estrada. Vamos lá então pegar a estrada com o Fiat Pulse Abarth para a gente testar todos esses quesitos que eu falei entre São Bernardo do Campo e Jundiaí. Estamos aqui então pegando a rodovia dos Imigrantes para a gente começar os testes desse vídeo aqui de viagem e assistências à condução. Bom pessoal, vamos lá para as primeiras considerações. Vou começar aqui o teste pelo sistema de permanência em faixa e ele funciona entre 60 e 180 km por hora. Ou seja, ele é para você utilizar na estrada, né? Alguns perímetros até um pouquinho mais urbanos, talvez você consiga se for numa velocidade mais alta, mas não é o ideal. O ideal é você utilizar nessa situação aqui de rodovia. Bom, ele já está ativado, lembrando que como eu mostrei para vocês, você consegue regular na multimídia a sensibilidade dele. E vamos começar o teste aqui com ele no médio, tanto para intensidade no volante quanto também para o alerta, e a gente muda depois. Ó, vamos jogar ele aqui sozinho para a direita, minhas mãos estão fora do volante. Ó, reparem que ele corrigiu bem suave, mas reparem como ele pede rápido as mãos no volante. Não sei se vocês conseguem ler o aviso no painel da posição que vocês estão, mas ele já começa a emitir um aviso sonoro e pedir pra gente colocar de novo as mãos no volante. Vamos jogar ele aqui pra esquerda. Ó, corrigiu sozinho. Corrigiu bem, só que ele acaba jogando pro outro lado. Então fica aquele ping-pong, né? Ó, agora ele corrigiu um pouco mais suave e conseguiu dar uma centralizada. Lembrando que é um sistema de correção quando você está saindo da faixa. Ou seja, não tem a centralização no caso desse carro. Tem alguns modelos que eles conseguem realmente ficar centralizados no meio da faixa e se por acaso acabar saindo, ele também corrige. Esse aqui ele só tem a correção. Ó, de novo jogando aqui para a direita. Ó, corrigiu sozinho. Ó, corrigiu novamente e ele já pediu para colocar as mãos no volante. É muito rápido, acaba sendo irritante. Ó, de novo. Às vezes, mesmo que você não queira usar esse sistema, você só descansa um pouco a mão assim e ele já começa a apitar. Então ele é um pouco irritante, ele avisa muito rápido. Poderia pedir essas mãos no volante de forma um pouco mais tardia, né? Jogando aqui direito de novo para vocês verem, ó. Vamos ver se ele vai acompanhar essa curva. Ó. Ó, fez bem. Como aqui a gente tem a curva, ele corrigiu e foi suficiente. Vou colocar a mão no volante só para ele parar de apitar. Ó, vamos ver, ele vai acabar saindo aqui de novo. Ó, corrigiu novamente.
Então a gente vê que funciona relativamente bem, embora esses sistemas não sejam para substituir a ação do motorista, tá? O motorista continua sempre no controle, eles são apenas auxílios. Então, num pequeno momento de distração, mexendo na multimídia, alguma coisa assim, ele te ajuda bastante. Agora vamos colocar o alerta em cedo e a intensidade em alta, para ver como que fica esse sistema de permanência em faixa. Então, mais uma vez, ó, vamos lá, aumentar até um pouco a velocidade aqui, ó, jogar aqui para direita, ó, ele já não deixa nem, ó, chega um pouco perto da faixa, ele já quer corrigir, ou seja, ele detecta mais cedo a faixa e a intensidade mais alta, ele acaba sendo um pouco mais agressivo no volante, né? Há quem goste, há quem não goste. Eu acho que eu prefiro as duas configurações no médio. Ó, vamos ver se ele vai fazer essa curva aqui. Ó, reparem que ele não chegou a sair da faixa. Então ele funciona relativamente bem. Eu tenho a impressão de que esse sistema funciona até melhor do que na Rampage, que a gente testou aqui recentemente no canal. Mas o do Peugeot 208 Grife ainda é um pouco melhor. Ó, vamos ver. Ó, ele conseguiu até fazer essa curvinha. Vamos ver se ele vai fazer de novo. Vou jogar aqui para direita, ó. Ó, ele não chega a realmente sair, só que ele fica um pouco de ping-pong, né? Ó. Ó, ele joga pra cá, corrige pra lá. Ó, agora corrigiu melhor, ficou no centro da faixa. Agora vamos mudar o alerta pra tarde e a intensidade pra baixa. Vamos ver o que que muda. Ó, então vamos jogar ele aqui pra esquerda pra ver o que acontece. Ó, agora ele deixa comer um pouco de faixa, porque ele... Olha que chato esse aviso. Ele chega a comer faixa e só depois ele corrige. Há quem goste também desse sistema para ele não ficar corrigindo a todo momento. E foi bem mais suave a correção, né? Mas ainda assim, ó, acabou jogando para a direita e voltou para a esquerda. E ó, fiquei um tempinho sem colocar as mãos, ele desligou o sistema e aí eu tenho que clicar aqui no botão para ativar ele novamente. Lembrando que ligou o carro, esse sistema já está ativado, mas você tem a opção de desligar ali pelo botão off no painel central. Então você consegue, de acordo com a sua preferência, ir regulando essas sensibilidades na central multimídia, se você quiser que ele atue com mais força, com menos força e etc. A frenagem automática eu vou deixar para a gente testar melhor quando a gente pegar a rodovia dos Bandeirantes. Vamos testar o piloto automático, lembrando que ele é convencional, tá, pessoal? Se entrar um carro na frente, ele não vai frear automaticamente. E muito menos ter aquela função Stop and Go que ele consegue parar totalmente o carro, né? Rampage, por exemplo, tinha, porque é um carro bem mais caro. Aqui ele é o convencional, então programei aqui, ó, 72 km por hora. Ele acelera até essa velocidade que eu programei, fica mantendo. Mas, se você pegar um declive, provavelmente ele vai, ó... Tá vendo? Eu nem tava usando o sistema de faixa e ele já tava avisando, eu só tava aqui explicando pra vocês. Então, ó, um carro na frente, ele não vai frear, ó. E quando eu aperto o pedal do freio, logicamente ele cancela, aí eu preciso restabelecer aqui, se eu quiser, novamente a função do piloto automático. E ele tem também o limitador de velocidade. A gente consegue, por exemplo, por 60, ó, tô acelerando e ele tá cortando a aceleração para eu não ultrapassar esses 60 km por hora. Também uma função interessante, principalmente na cidade, né? Você programa ali no 50, acelera sem muita preocupação e ele não vai passar. Mas de novo, pegou um declive, alguma coisa nesse sentido, ele vai acabar passando a velocidade que você programou, porque ele não freia automaticamente. Vamos lá, vou ligar o piloto automático, convencional, lembrando que o nome correto é controle de cruzeiro. Ó, vou programar aqui ele 50 km por hora. Ó, não estou acelerando, ele vai ganhar a velocidade sozinho. Vamos lá, tá programado aqui, ó, já tá em 53. Aí agora ele começou a cair um pouquinho, mas como eu falei, ele não atua realmente nos freios. Bem que poderia, apesar de não ser adaptativo, eu acho que quando começar a passar da velocidade, acho que ele poderia atuar no freio para controlar essa velocidade. Ó, eu programei 50, ele tá aqui a 51. Como aqui a gente tem uma parte mais plana, digamos assim, você não vai ter muito problema, então ele funciona super bem, ele tá acelerando sozinho. Então aqui, pessoal, tá definido em 32, mas ele chegou aos 40 km por hora, porque não atua nos freios. Então
Então fiquem atentos a isso. Às vezes você colocou no piloto automático e tá ali sossegado, sabendo que ele vai acelerar até os 50, mas acaba passando dos 50, dos 60, ou que seja qual velocidade você programou. Vamos aproveitar esse trânsito aqui para falar do farol alto automático para vocês. Como que ele funciona? Você tem que deixar a posição aqui dos faróis no automático, do sensor crepuscular. Tem que deixar a função ativada na multimídia, como eu mostrei para vocês. E aí você dá um toquinho aqui para trás e ele vai ativar a função automática do farol alto. Eu não encontrei no manual, porém, nenhuma especificação de velocidade. A gente viu lá no 208 que ele funciona a partir de 25 ou 35 km por hora. Aqui no caso do Pulse Abarth não especifica no manual do proprietário. Mas com base nos veículos da Stellantis que a gente já testou aqui, a gente percebe que o farol alto automático ele só funciona em condições onde a iluminação ambiente, ou seja, a iluminação pública, por exemplo, ou a iluminação do farol baixo não forem suficientes. Se ele julgar que for suficiente, ele não vai ativar o farol alto automático, o que eu não gosto muito. Por quê? A função do farol alto automático é o seguinte: ele ativa, e se tiver um carro na direção contrária, ou que seja na mesma direção aqui na frente, por exemplo, como esse Duster, ele vai desativar o farol alto para não ofuscar o carro da frente. Ou seja, funcionamento muito legal. Mas se ele só ativa em condições muito escuras, a maior parte do tempo ele não funciona. E eu testei, por exemplo, com a Rampage, andando no Rodoanel com ela detectava um carro vindo na outra pista, que ficava bem distante, e por isso não ligava. Então esse sistema da Stellantis do farol alto automático, ele acaba sendo um pouco sensível às iluminações. Qualquer iluminação que ele detectar, ele já não acende. Então na prática não funciona muito bem. Somente se você estiver num breu mesmo. Se tiver realmente tudo escuro, aí ele acaba ligando o farol alto. Poderia ser melhor calibrado, né? É um sistema que eu gostaria muito de ver na prática, ele ligando e desligando conforme os carros que vão aparecendo, mas tem essas peculiaridades que eu não gostei muito. Pegando aqui finalmente, depois de um considerável trânsito em São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes. Vamos lá, pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a frenagem automática de emergência. Então vamos acelerar aqui mais forte atrás do T-Cross, agora atrás da Ranger, porque ele mudou, e aí vocês vão ver o alerta funcionando, ó. Viram aqui que interessante? Ele pisca no painel o alerta frear, para você ficar atento e realmente pisar no freio, né? E ele também pré-condiciona os freios. O que isso significa? Aconteceu isso, por exemplo, no teste da Rampage. A gente conseguiu mostrar isso na prática e o link está aqui na descrição se você quiser conferir. Mesmo que você pise pouco no pedal do freio, ele vai pisar o suficiente para não ocorrer a colisão, ou para ela acontecer na menor velocidade possível. Ou seja, ele também condiciona os freios da forma necessária. Não vou ficar testando muitas vezes, mas vamos mostrar mais uma vez para vocês, ó. Ó, vocês viram, né? Ele funciona muito bem e, como eu mostrei para vocês, ele também tem as regulagens na central multimídia, se você quer que ele avise mais perto, médio ou mais distante. E aqui a gente está na configuração média. Agora que a gente já concluiu essa parte de assistências à condução, vamos falar então sobre o comportamento do Pulse Abarth em rodovia. Vamos começar pelo conjunto mecânico. Essa versão esportiva é a única da linha do Fiat Pulse que traz o motor 1.3 T270. É aquele motor 1.3 turbo de 4 cilindros em linha que rende até 185 cavalos com etanol, 180 com gasolina, que é o nosso caso aqui, e o torque sempre de 27,5 com ambos os combustíveis e disponíveis a somente 1.750 rotações. Isso é bem interessante porque aqui, por exemplo, a gente está somente um pouquinho mais de 2.000 rotações, você já tem todo esse torque disponível, e é um torque relativamente expressivo, né? Considerando que é um carro leve, se eu não me engano são 1.281 quilos, não é um carro muito pesado, considerando a categoria e a motorização dele. Então esse torque em baixa garante um excelente desempenho. E a transmissão aqui é automática de 6 marchas convencional. As versões 1.0 turbo utilizam um câmbio CVT de 7 marchas simuladas, mas aqui ele é convencional com conversor de torque. Inclusive eu tenho a dizer que eu não achei as trocas de marcha muito suaves. Elas parecem dar uns tranquinhos, digamos assim. Você sente bastante
ela trocando as marchas, né? Agora, ponto positivo, esse painel aqui mostra que marcha que está engatado. Modelos até mais caros, como a Rampage, o Compass, com aquele painel de 10.25 polegadas, esse aqui tem somente 7, o que eu acho já um bom tamanho. Esse aqui é até mais completo, ele tem mais informações. Isolamento acústico aqui, não achei muito bom. Tudo bem que a gente está falando de um crossover compacto posicionado no segmento de entrada, então, por exemplo, ele é mais básico e mais barato na maioria das versões do que um T-Cross, do que um Creta, do que um HRV. Então ele tem um refinamento um pouco mais baixo, apesar de ter uma lista bem completa de equipamentos. Mas o isolamento acústico aqui eu esperava um pouco mais. Entra bastante barulho de vento aqui dentro da cabine. Agora, a direção, ela é um pouquinho mais dura, mesmo na cidade. E na rodovia, então, como ela é progressiva, ela fica ainda mais durinha e fica bem gostosa para dirigir. Você sente o carro na mão, ó. Você não tem uma instabilidade, né? E aqui a suspensão também é mais durinha, né? Na cidade, alguns pontos pode até te incomodar um pouquinho, mas eu não achei desconfortável. Agora na estrada, que geralmente tem um asfalto melhor, não é em todos os casos, a suspensão se mostra bem confortável. Os bancos, porém, também têm essa pegada um pouco mais esportiva, então eles são mais durinhos. Isso não me agrada muito, eu gosto de bancos mais confortáveis. E sabe o que eu vou fazer para vocês? Vou resetar aqui o percurso C. É legal que dá para você colocar até percurso D, acho que dá até para criar E e assim por diante. Então você consegue criar vários trips para você fazer médias. O trip B, por exemplo, ó, tá desde que eu peguei o carro, eu não resetei ele ainda. O trip A eu resetei em São Bernardo do Campo e o trip C eu acabei de resetar para a gente ver como que é o consumo do Pulse Abarth 1.3 Turbo rodando na estrada. Falando de ar-condicionado, eu tô aqui com ele ligado o tempo todo. Eu achei o funcionamento dele suave, porém ele não tem muita precisão. Então eu tô aqui em 26 graus e a impressão que eu tenho é que tá em mais ou menos 18, 20 graus. O ar continua gelado como se tivesse uma temperatura bem mais baixa. Então não achei ele muito preciso. E o que também me incomoda em relação ao isolamento acústico é que esse carro tem um escapamento esportivo de fábrica. Então ele tem um ronco muito gostoso. Mas aqui, por conta do barulho do vento, você praticamente não escuta esse ronco. E é uma pena, porque é realmente prazeroso, né? Bom, pessoal, vamos aproveitar aqui para dar uma aceleradinha. Eu vou botar no modo Poison. Lembrando que ele muda a calibração do pedal, então um pouquinho que eu piso ele já acelera bem mais. Muda também a calibração da direção e alguns outros fatores, né? Ele aumenta as marchas, a rotação das marchas, enfim. Ó, estamos aqui, ó, vamos colocar em 120 mais ou menos. O painel já fica vermelho, muito bonito inclusive. Pé no fundo. Tem um pouco de lag, ele reduziu ali a marcha, mas o desempenho é muito bom, né? Olha como ganha velocidade com facilidade, ó. Já que é 180. Para um carro dessa categoria, é um desempenho muito legal mesmo. E o modo Poison, pelo que eu percebi, ele muda também o ronco do escapamento, tá? Ele fica mais agressivo quando você aciona o modo Poison. É Poison em relação ao veneno do escorpião, né? Mas é basicamente o modo Sport, traduzindo para vocês. Desde que a gente resetou aqui o consumo na estrada, 12,6 km por litro com 12,1 km rodados e média de 111 km por hora. Porém, vocês viram que a gente deu uma boa acelerada, né? Saindo do pedágio, a gente dá mais uma pisadinha para vocês verem como que é o desempenho do Pulse Abarth. Pessoal, vamos lá, saindo aqui do pedágio, pé no fundo. Que resposta boa, né? Pé no fundo de novo, ó. Demora um pouquinho, tem esse lag, mas responde muito bem. Ó, já chegamos aqui a 120, 130, 140. E o freio é bom também, tá? Muita gente reclama porque esse carro tem freios a tambor na traseira, mas a capacidade de frenagem desses freios é boa. O problema do freio a tambor é que ele superaquece com mais facilidade. Então se você utilizar esse carro em pista, num track day, alguma coisa nesse sentido, provavelmente você vai ter um superaquecimento dos freios traseiros muito mais rapidamente. Ó, ligando o modo Poison de novo, tá aqui sexta marcha, reduziu para quinta, pé no fundo. Ó, reduziu para terceira agora.
Eu acho que ligando o modo Poison, ele já poderia reduzir marcha na hora que eu liguei, né? O isolamento acústico realmente não é muito bom, mas o desempenho aqui na subida, ó, continua ganhando bastante velocidade. Gostei bastante, é um carro bem divertido para você dirigir. Tanto nessa pegada mais esportiva, mas andando de forma tranquila também é um carro gostoso. Isso é interessante. Eu vou criar um percurso D pra gente ver agora, né, rodando de forma tranquila aqui na estrada, quanto que vai fazer de consumo para eu passar para vocês. Agora a gente não vai acelerar mais. Vamos ver como que vai ficar esse consumo até a gente sair da rodovia dos Bandeirantes. Ó, pessoal, rodando de forma mais tranquila, nesse trechinho de pouco mais de 8 km desde que eu resetei da última vez, foram 16,2 km por litro, lembrando na gasolina. Velocidade média de 106 km por hora. Logicamente aqui foi um trecho bem curtinho, mas vamos ver o percurso C, que é aquele que eu resetei na estrada lá atrás. Foram 24,8 km com 11,3 km por litro, média de 97 km por hora em 15 minutos. Mas como eu falei, a gente deu umas boas aceleradas depois de ter resetado essa média de percurso C. E esse motor 1.3, ele realmente gasta bastante quando você pisa, tem bastante potência, né? Bastante torque. Então é normal que você tenha um consumo bem mais elevado nessas condições, dirigindo de forma mais esportiva. Mas na prática, eu posso afirmar que faz ali tranquilamente seus 15, 16 km por litro na estrada, rodando de forma bem tranquila. Rodando ali, por exemplo, no limite da via 100 ou 120 km por hora. Se você ficar diminuindo e aumentando muito a velocidade, ou ficar pisando muito, vai gastar mais com certeza. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. Eu vou fazer um resuminho das minhas impressões com o Pulse Abarth na estrada. Adianto para vocês que eu gostei bastante do comportamento dele nessa situação, porque apesar de uma suspensão mais durinha, ele consegue ser confortável, porque na estrada a gente tem menos desníveis no solo. Desempenho não preciso nem falar nada, né? Vocês viram por conta própria que é muito bom mesmo. Agora, o que mais me incomodou foi realmente o isolamento acústico. Eu esperava, apesar de um segmento relativamente básico, eu esperava um isolamento acústico um pouco melhor. Em quesito de direção, também achei ele bem estável em altas velocidades. A direção também fica um pouco mais pesadinha. O modo Poison fica muito legal porque ele altera bastante parâmetros. Eu tive a impressão de que muda inclusive o ronco. E vamos mostrar então o consumo para vocês como que ficou. Como vocês podem ver aqui, percurso A, que foi o que a gente resetou lá em São Bernardo, 79,3 km rodados, média de 51 km por hora, e levamos 1 hora e 30 minutos aproximadamente para realizar esse percurso. Média de consumo na gasolina, 12,1 km por litro. O que eu acho disso, hein? Eu sinceramente esperava uma média um pouco melhor, mas provavelmente, por que essa média ficou abaixo do meu esperado? Esse carro não tem start-stop, e por mais que a gente tenha percorrido um longo trecho de estrada, a gente também pegou um bom trecho de cidade, com um trânsito mais pesado lá em São Paulo. Então o start-stop certamente teria ajudado a melhorar esse consumo. Como esse carro não tem, o motor está ligado a todo momento. Tem outra questão também. Reparem aqui, ó, que esse carro tem 1.005 km, então ele ainda está no tempo de amaciamento, né? Aproximadamente aos 8, 10 mil quilômetros, provavelmente ele ficará mais econômico. Além disso, a gente deu umas boas aceleradas, como vocês viram, e como eu falei, esse motor tem uma característica de realmente beber bastante quando você demanda muita potência dele. Ele tem bastante potência e bastante torque. Então é um consumo ok, não chega a ser ruim, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor sim. Agora, se você vier andando de forma tranquila a todo momento, com certeza você vai conseguir uma média maior do que essa que a gente conseguiu. Mas como a gente aproveita para fazer o teste de desempenho também na estrada, a média acaba sempre caindo um pouquinho. Vocês viram então que eu gostei bastante do Fiat Pulse Abarth rodando na estrada, mas eu quero saber também a opinião de vocês sobre esse carro. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa média de consumo e também dessas impressões que vocês viram comigo nesse vídeo de viagem e de assistências à condução. E é claro, né, deixa o seu like aqui embaixo, porque esses conteúdos que a gente faz aqui no canal demandam muito tempo, muita dedicação, até um investimento financeiro, e são completamente gratuitos para vocês. Então o like é uma forma de você retribuir esse nosso trabalho. O YouTube entende quando você deixa o joinha,
que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal para você e também mais do nosso trabalho para outras pessoas. E aproveite também para se inscrever caso ainda não seja inscrito, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com os outros que passam aqui pelo canal.